Voltando aqui para mais um vídeo onde nós conversamos sobre a nossa Bolsa de Valores. Tem esse apelo um pouco mais educacional, mas na realidade eu trago informações aqui que possam vir a nos ajudar nas nossas tomadas de decisões. Informações que eu julgo relevantes, que me ajudam nas minhas tomadas de decisão e, consequentemente, podem ajudar na sua tomada de decisão. E no dia de hoje eu vou trazer algumas informações sobre o novo índice de dividendos da Bolsa de Valor e o que está acontecendo no conselho do IRB Brasil Resseguros. A informação que eu trago inicialmente, ela vem aqui do site Negócios. Esse site aqui, ele publicou, através da informação vinda da agência Reuters, no dia 28 de setembro de 2023, que a B3 ela tinha lançado esse índice que é para empresas boas pagadoras de dividendos. É um índice parecido com o Ibovespa. Só que nesse caso, como critérios para ingressar no índice, a empresa que vai ser adicionada, além de pertencer ao Ibovespa, então ela tem que fazer parte do Ibovespa, ela tem que estar entre as 25% maiores pagadoras de dividendos. Então imagine que seja feita uma lista das maiores pagadoras de dividendos, se pega 25% dessas, ou seja, 25 empresas, e se coloca para fazer a composição desse índice. Considerando aqui no caso a média ponderada de pagamento desses dividendos dos últimos 6 anos. Então, como é média ponderada, o que acontece é que para cada ano provavelmente vai ser atribuído um peso diferente. Provavelmente também, quanto mais recente o ano, maior o peso, quanto mais distante o ano, menor o peso. E aí se pega os últimos 6 anos, se coloca os valores que foram pagos em proventos e se especifica isso conforme o ano em que esses dividendos foram pagos. E veja que esse é o primeiro índice derivado do Ibovespa nos seus 55 anos. O nome do índice vai ser chamado de Ibovespa Smart Dividendos. E é curioso porque se você acompanha o pessoal do AGF, o pessoal que segue o Sr. Barsi, eles falam muito no dividendo inteligente. Smart Dividendos é isso, então dividendos inteligentes. E vai ter na sua primeira composição 21 empresas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação. Então, na verdade, quando a gente pega o dividendo e divide pelo o preço que está a ação, a gente tem o dividend yield, que é esse valor aí. Então, este é o que vai ser considerado para essas 21 empresas que estão sendo colocadas inicialmente no índice. E no caso, essas empresas que vão compor inicialmente o índice, elas vão vigorar até o dia 29 de dezembro. 29 de dezembro cai numa sexta-feira, portanto vai ser o último dia de negociação da Bolsa de Valores no ano de 2023. Depois será refeito o índice, provavelmente, e assim se terá novas empresas por um período que provavelmente deva durar até o final de 2024. E também, como fator interessante, pelo menos na concepção da B3, é que dessa vez se tem mais uma tese de investimento que vão ser disponibilizadas aí pela própria companhia. A companhia que no caso é a B3. Veja que o que está dizendo é o seguinte: agora você tem um índice para avaliar um conjunto de empresas pagadoras de dividendos e ao mesmo tempo você tem do outro lado aquela empresa que você investe, que é pagadora de proventos, que na verdade é o fundamento aqui do canal, e você pode estabelecer um parâmetro aí junto com esse índice. Aqui na reportagem ainda tem um refino do critério para que as empresas possam estar compondo esse índice. Então, como a gente disse, o primeiro deles é que tem que pertencer ao Ibovespa. Tem que estar entre as 25 maiores pagadoras de dividendos, conforme os critérios aí que estão sendo mencionados, considerando, neste caso, para a composição desse critério, a média ponderada dos últimos 6 anos, que nós acabamos de falar, dando maior peso para os anos recentes. Ou seja, quem pagou recentemente vai ganhar maior peso até 6 anos para trás. E aqui um aspecto que eu, pelo menos, demorei bastante para tentar compreender. Veja que fala aqui, normalização de pagamentos muito acima da média da companhia. E aqui realmente eu achei um critério bastante interessante, porque quando está falando aqui em normalização, quer dizer que
haverá momentos, e até pode ser que isso aconteça no último ano, que uma companhia venha pagar dividendos estrondosos. E aí, claro que ela acaba sendo especificada. Não, isso tem que ser normalizado dentro dos parâmetros que são considerados, ou seja, como se tivesse uma faixa de corte. Não adianta no último ano ter pago muitos proventos, se quando você olha para o passado, não é essa a regra da companhia, o que, aliás, é um critério interessante esse, porque isso tem levado muitos investidores a comprar empresas que no momento estão pagando altos dividendos. Mas não é isso que aconteceu no passado da companhia. E é exatamente isso que a gente avalia aqui no canal. Toda vez que nós compramos uma ação para a carteira do canal, veja que a gente sempre olha o que ela pagou no passado, que é mais importante do que a nossa projeção de pagamento de proventos. Então, parabéns aí pela B3, colocando essa normalização dentro do critério de separação daquelas empresas que serão consideradas como maiores pagadoras de proventos. Os critérios de ponderação, ou seja, aqueles que vão especificar cada papel na composição do índice, eles contemplam aquele que é chamado de score dividendo. O score dividendo seria o seguinte: depois de aplicado essa ponderação, cada um vai ganhar um número, um valor ali. E esse valor que é dado para ele, como é um score, ele vai ter uma posição dentro da lista daquelas empresas que foram selecionadas. E aí nós vamos ter aqui os maiores pagadores, a recorrência com que eles pagam. Então não adianta no ano passado ter sido um grande pagador, tem que ter uma frequência consistente e menor oscilação no pagamento desses proventos. Ou seja, não adianta um ano paga muito e no outro ano não paga nada. Quer dizer, você precisa fazer aquela normalização, jogar para um patamar ali que seja aceitável. Basicamente o que a gente faz aqui no canal. Em um limite máximo de 20% por empresa. Ou seja, na composição do score dividendo, nenhuma empresa vai ultrapassar esses 20%. Então ela vai ganhar um percentual lá, que eu não sei qual vai ser, vai depender da equação que eles utilizam para fazer esse cálculo, e nenhuma empresa vai ultrapassar esse percentual. E o código desse novo índice será o IBSD, ou seja, Ibovespa Smart Dividendos, ou seja, Ibovespa Dividendos Inteligentes. Veja que a reportagem é do dia 28, então esse índice ele já está entrando nesta última segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, com cotação em tela calculada a cada 30 segundos. Então daqui a pouco a gente vai olhar o IBSD para a gente ver como que está oscilando em relação à segunda-feira. Os 5 papéis com maior peso no novo índice, veja, os que foram levantados são a Taesa Unit, veja que tem aquele índice ponderado lá, no caso aqui da Taesa, 5,80%. Lembra que o limite dele é até 20%. Depois a Telefônica Brasil, que é a Vivo, depois BB Seguridade, com 5,69%. É curioso porque Taesa e Telefônica estão empatados com 5,8%. Depois nós temos aqui BB Seguridade com 5,69%, Santander, Banco Santander, a Unity, com 5,54%, e a Endi Brasil, essa aqui para minha surpresa, 5,49%. E ainda temos outros integrantes da composição do índice: Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, CEMIG, Copel, CPFL Energia, eu gosto muito da CPFL, CSN, Vale, Gerdau, Vibra Energia, Cirela, Metalúrgica Gerdau, a Cielo, Petrobras. Veja que a Petrobras é curioso porque ela só veio pagar proventos de forma significativa ali no intervalo dos 4 anos passados. Era uma outra administração. Atualmente a companhia ela talvez não venha a pagar porque é uma outra diretiva de governo. Também tem aqui a CSN Mineração e a Marfrig. Outro aspecto é interessante: caso esse índice existisse desde 2013, então eles fizeram os cálculos ano a ano do que aconteceria, o Ibovespa Smart Dividendos, ou seja, o IBSD, ele teria acumulado, então, nesses últimos 13 anos, uma alta de 142% até o final de agosto, agora no passado, ao passo que o Ibovespa teria subido 87%, o que dá um indicativo aí de que
em algum momento, eu não sei exatamente na curva, o investidor do Ibovespa acabou tendo uma preferência aí por ações que são pagadoras de proventos. Isso é o que faz acender ela, porque exatamente tem uma maior corrida para esse tipo de ação. Aqui tem uma outra informação que eu achei extremamente relevante, que é, em paralelo, o que acontece? A B3 que ela anunciou com a Nu Asset Management a criação de 2 fundos ETF. O primeiro deles é esse aqui, Nu Renda Ibov Smart Dividendos. Ou seja, ele replica aquelas empresas que fazem parte do índice e esse ETF ele é pagador mensal de dividendos aos seus cotistas. Então, vai estar um ETF lá à disposição para você. E o segundo fundo que foi criado, que é o Nu Ibov Smart Dividendos, então é o Nu Renda Ibov Smart Dividendos e o Nu Ibov Dividendos. Neste caso, se você opta por comprar esse ETF, veja que os dividendos eles são reinvestidos no próprio ETF. Então tem 2 opções de fundos aí bastante interessantes que vão replicando aquelas empresas que vão fazer parte da composição do índice. Se tem alguma informação importante? Não. Aqui se encerram as informações que eu julguei relevantes para você saber sobre as questões envolvendo esse novo índice do Ibovespa. E já podemos ver o índice na listagem do Ibovespa, o IBSD. Atualmente aqui, veja a pontuação dele, 1.329,31. No dia, ele vem aqui caindo 0,70% em relação ao dia de ontem, ao passo que o Ibovespa, ele está com 114.387 pontos e ele vem caindo 0,58%. Agora você pode pegar a sua carteira e fazer um comparativo com o índice de empresas pagadoras de proventos para ver como você está andando em relação a esse que a gente acaba denominando benchmark, ou seja, aquele ponto de referência. E para finalizar, aqui sobre o IRB Brasil RE, veja que o IRB, no dia de ontem, ele emitiu um aviso aos acionistas, no dia de ontem, portanto, dia 2 de outubro de 2023, e a notícia aqui é interessante porque um dos acionistas da companhia, Luiz Barsi Filhos, o senhor Barsi, e a Bom Sussex Holding, eles estão fazendo a indicação da filha do senhor Barsi, a Luiz Barsi, ela é muito conhecida nas redes sociais, para que ela concorra, então ela entra aqui como candidata na eleição de membro do Conselho de Administração do IRB. Então, na data aprazada, para a Assembleia vai ter a votação com a indicação da senhorita, Luiz Barsi, e caso você seja, como eu sou, acionista do IRB, está aí uma opção de votação para fazer a composição do Conselho, que vai, a composição, só para a gente entender, do Conselho de Administração, eles fazem, a parte maior de uma companhia é a sua Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária. Então a Assembleia é que manda. Embaixo a gente tem a diretoria executiva e quem faz o intermédio entre o que foi decidido na Assembleia Geral e as intenções da diretoria executiva é exatamente o Conselho de Administração. Então daí a importância de sabermos aqueles que são os seus componentes. E aí 2 informações interessantes, uma para a empresa que faz parte da carteira do canal, que é o IRB Brasil RE, e outra sobre a Bolsa de Valores, a nossa Brasil Bolsa Balcão, que agora tem um índice que nos auxilia dentro de um patamar a ser estabelecido do ponto de vista de benchmark para aquelas ações que também são pagadoras de dividendos e que fazem parte da carteira aqui do canal. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!